No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Dedicação. A dedicação é o amor que se estende. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Deliberar. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos as experiências de minuto a minuto. Do livro Agenda Cristã. Demônios. Milhões de desencarnados permanecem imantando a crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e quando podem, chegam a destilar venenos cruéis através de escritores invigilantes. Mantém a ignorância de muita gente a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. Do livro Luz Acima. Descoberta. A descoberta de si mesmo é o apanágio de cada um. Do livro Nosso Lar. Desejo. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. De Alberto Seabra, do livro Vozes do Grande Além. Desengano. A princípio molhava a pena no vermelhão com que se pinta os palhaços inteligentes para atender às exigências do público. Em seguida ensopou-a no vasto tinteiro das lágrimas. Começou bebendo vinho adocicado da fantasia para vomitar mais tarde o vinagre amargoso do desengano. Do livro Lázaro Redivivo. Desesperação. Desesperação é chuva de veneno invisível. Do livro Contos e Apólogos. Desengano. A princípio molhava a pena no vermelhão com que se pinta os palhaços inteligentes para atender às exigências do público. Em seguida ensopou-a no vasto tinteiro das lágrimas. Começou bebendo vinho adocicado da fantasia para vomitar mais tarde o vinagre amargoso do desengano. Do livro Lázaro Redivivo. Desesperação. Desesperação é chuva de veneno invisível. Do livro Contos e Apólogos. Desgraça. O que é da terra, clama, tudo passa, tanto a flor veludosa da ventura, quanto o acerado acúleo da desgraça. Do livro Volta Bocage. Desídia. O carro mais reforçado. A desídia do cocheiro. Abandona o rumo certo. Resvala ao despenhadeiro. No mundo também é assim. O homem na humanidade é o viajar demandando as luzes da eternidade. A experiência é a viagem. O carro é o teu organismo. Quem descuide o próprio corpo, precipita-se no abismo. De Cassimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza. Desigualdade. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação.
mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, considerarmos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Do livro O Consolador. Destino. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Do livro Ação e Reação. O bem é a luz que liberta. O mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Do livro Ação e Reação. Deus. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. De Emmanuel, do livro Fonte Viva. Dever. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Do livro Nosso Lar. Cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. De André Luiz, do livro Os Mensageiros. É inútil transmitir a outrem o dever que nos compete, porque o tempo inflexível nos aguarda, exigindo-nos o tributo da experiência, sem o qual não nos será possível avançar no progresso justo. De Batuíra, do livro Vozes do Grande Além. A profissão, honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina o semelhante para o culto ao dever. Do livro Pensamento e Vida. Dia. Que vale um dia? Interroga quem não sabe ter vontade. Mas cada dia é caminho na esfera da eternidade. Do livro Cartilha da Natureza. Diabo. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Do livro Boa Nova. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Do livro Lázaro Redivivo. Dinheiro. O dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino, e o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Do livro No Mundo Maior. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor ao dinheiro
é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar, é claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se te materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Do livro Caminho, Verdade e Vida. O dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Do livro Boa Nova. O dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades reais santas. Do livro Paulo Estevão. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Direitos. Não indiques de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Do livro No Mundo Maior. Discípulo. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. Do livro Paulo e Estevão. Direitos. Não indiques de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Do livro No Mundo Maior. Discípulo. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. Do livro Paulo Estevão. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Discórdia. A discórdia é o amor que divide. De João de Brito, do livro Instruções Psicofônicas. Discursos. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Discutir. Não discuta esterilmente. Aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das nossas. Nem todos os homens poderão partilhar de tuas crenças. Não vemos que a idade assinala as criaturas?
Entre a meninice e a mocidade e a decrepitude, há numerosos graus de posição física. Do livro Reportagens de Além-Túmulo. Dissabores. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Do livro Entre a Terra e o Céu. Dívida. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Do livro Os Mensageiros. Divórcio. Há nas anotações do apóstolo Mateus, capítulo 19, do versículo 7 e 8, certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza de nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de meditação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso. O divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-la, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. Do livro Ação e Reação. Doenças. Veja enfermidades. Dons. Clareemos o cérebro no estudo renovador e limparemos o coração com o esmeril do trabalho. E então compreenderemos que o Senhor nos emprestou os preciosos dons que nos valorizam a existência, não para rendermos culto às facilidades sem substância, engrossando larga fileira dos pedichões e preguiçosos inveterados, mas sim para que sejamos dignos companheiros da luz, caminhando ao encontro de seu amor e de sua sabedoria com os nossos próprios pés. De Batuíra, do livro Vozes do Grande Além. Dor. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Do livro Nosso Lar. Temos sempre na Terra a ilusão de que não há dor maior que a nossa, pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis
comparada às nossas experiências. Do livro Nosso Lar. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Do livro Nosso Lar. A dor muitas vezes funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Do livro Os Missionários da Luz. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro. Do livro Libertação. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lubrificam para o céu. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todas as dores passam como a vertigem dos relâmpagos, ou como os véus da neblina desfeitas pelo sol. Do livro 50 anos depois. Só a dor nos ensina a ser humanos. Do livro Paulo e Estevão. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele a alma, exausta, vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Do livro Paulo e Estevão. Não basta sofrer desesperadamente como um náufrago revoltado, recolhido na onda de sua própria imprevidência. É necessário reconhecer a finalidade da dor, lapidária da evolução e eterna obreira do espírito. Do livro Novas Mensagens. A dor bem compreendida é uma luz para o coração. Do livro Luz Acima. A dor e o obstáculo guardam para nós a função de legítimos instrutores. É um erro interpretar dificuldades à conta de punições ou pesadelos, quando nelas devemos encontrar recursos de aprimoramento e provas abençoadas. A lei é de evolução comum e de perfeição final para todos, ainda mesmo considerando a necessidade de expiação para o crime e corrigenda para o mal. Como habilitar-se o aluno sem o livro de lições? Que seria do espírito encarnado sem a oportunidade de experimentar, atuar, lapidar-se e conhecer? Do livro Pontos e Contos. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. De Castro Alves, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Tudo sofri, ó dor, por te querer, porque depois que vieste, qual pássaro celeste, para abrir rosas de sangue no meu peito, encheste a minha vida de um estupendo prazer quase perfeito. Aos poucos me ensinaste a abandonar os meus prazeres fictícios, trocando-os pela luz dos sofrimentos. De Carmen Senira, do livro Parnaso de Além-Túmulo. A dor é como um incêndio, suscetível de transferir-se de habitação do vizinho para a nossa casa. De Demétrio Nunes Ribeiro, do livro Falando a Terra.
A dor constitui valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Instruções Psicofônicas. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições. Naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Do livro Ação e Reação. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Do livro Ação e Reação. Doutrinador. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de Mestre. Do livro Os Mensageiros.